irmãos, paz do Senhor Jesus, vamos meditar na palavra do Senhor, aprender com Jesus Cristo, nosso Senhor, acerca da humildade. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou um menino e o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Esse texto ele começa dizendo naquela mesma hora. Para a gente entender melhor esse contexto, nós vamos descobrir qual é essa hora nos versículos anteriores. O Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, estavam em Cafarnaum. E de repente chegam até eles aqueles que cobravam as dracmas ou os impostos e fazem uma pergunta: o vosso mestre paga as dracmas? E Pedro responde que sim. Só que quando Pedro entra em casa, Jesus já antecipou a ele, ou seja, Jesus já começou dizendo a ele: Pedro, que te parece? Ou melhor, o que você acha disso, Pedro? Eles cobram os impostos dos filhos ou dos alheios? E Pedro responde: dos alheios. Aí Jesus fala com ele: olha, então está livre os filhos. Mas não vamos escandalizar, não vamos criar caso com isso não, Pedro. Vai lá no mar, lança o anzol, o primeiro peixe que subir, você arranca o estáter, tira o estáter, abra a boca do peixe, tire o estáter, e então você paga o seu imposto e o meu. E assim Pedro fez. E naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos acompanham e observam todo aquele discurso entre Cristo e Pedro, Cristo mandando Pedro ir pescar o peixe e arrancar da sua boca o estáter, a moeda, e pagar o imposto dele, o de Pedro. E os discípulos, observando tudo aquilo, eles chegam e fazem uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Eu imagino que os discípulos, ao observarem aquilo, eles devem ter pensado: Jesus Cristo, ele é o rei do reino dos céus. Ele veio trazer o reino dos céus. Mas quando lhe foi cobrado os impostos, ele não tinha em mãos com que pagar os impostos. Mas como é? Quem é o maior no reino dos céus, então, se o rei não tinha com o que pagar? E então eles fazem uma pergunta a Cristo. Surge esse assunto entre eles e eles ousam a perguntar a Cristo. E Cristo então, observando tudo, e para contrariar e constranger com esse jeito que o nosso Senhor Jesus Cristo tem, ele sempre esteve, se nós observarmos, ele sempre esteve contrariando, constrangendo com a verdade, com os ensinamentos simples e profundos do reino de Deus. E ele observa e chama um menino, um simples menino, que talvez não tivesse religião alguma, ou conhecimento algum, um simples menino que talvez estivesse brincando com seus colegas, e ele chama esse menino e diz aos seus discípulos: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. É evidente que o Senhor Jesus não estava dizendo aos discípulos para eles passarem a ter comportamentos infantis ou comportamentos imaturos, mas o Senhor Jesus estava a ensinar acerca da simplicidade de um menino, acerca da pureza, acerca do bom coração de um menino. Por exemplo, se uma criança, talvez ela esteja brincando com outra criança,
E ali surge uma contenda, talvez em questão de eu quero brincar com esse brinquedo, eu também quero o mesmo brinquedo, e surge aquela contenda. Mas logo eles voltam nas boas e vão brincar, porque as crianças não exercitam-se na malícia. As crianças, elas não exercitam-se no ódio. As crianças não exercitam-se nas ambições egoístas desta vida. As crianças não se preocupam com o futuro. Elas estão contentes com aquilo que têm e a felicidade delas é viver em harmonia umas com as outras e emprestar os brinquedos e brincarem e contarem historinhas juntos. Isto é alegria para as crianças, para os meninos. E isso Jesus ensina aos seus discípulos, essa simplicidade. E Cristo continua dizendo, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Embora Cristo seja o dono do ouro e da prata, e naquele momento ele pudesse pagar aquele imposto com ouro, com prata, com diamantes, com pedras preciosas, pelo contrário, ele ensinou a Pedro a ir pescar, a buscar a providência de Deus, a confiar na palavra dele, na palavra de Cristo, e ensinar a Pedro acerca da humildade. Embora Cristo pudesse pagar com ouro e com prata, ele nos ensina acerca da humildade. E humildade não é se sentir inútil ou dizer o quanto eu sou inútil, eu não presto para nada. Muito pelo contrário, a humildade é esvaziar-se de si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Filipenses 2:5. Humildade é você ser confrontado ou afrontado e você não revidar na mesma moeda. Estes são os maiores no reino dos céus. Humildade é você ajudar a alguém que necessita e não querer que seja tocada trombetas a seu favor. É você ajudar e não desejar que o seu nome seja glorificado, mas pelo contrário, que o nome de Cristo seja glorificado. Humildade é, como diria João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Humildade é como fez o Senhor Jesus Cristo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. A humildade, como uma frase, um dito popular, a humildade é a essência da vida. A realidade que Cristo nos ensina no contexto de Mateus 11:28, que nós devemos aprender dele a ser mansos e humildes de coração. Tudo isso que passa da mansidão e da humildade não provém de Cristo. E ele nos ensina acerca da humildade. O que é diferente desse mundo que nos ensina acerca do orgulho. Os homens lutam pelo poder, lutam pela fama, pela glória, pelo status, e muitos vendem até as suas almas para o inimigo em troca de poder, em troca de terem o seu orgulho satisfeito, de ter a altivez do seu coração alimentada. Mas, como a palavra do Senhor diz, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Andes humildemente com o teu Deus, Miqueias 6:8. O Senhor Jesus nos ensina acerca da humildade e para sermos cristãos que agrada a Deus, filhos que agrada ao Pai, é necessário aprendermos de Cristo, a ser mansos e humildes, a nos convertermos e nos tornarmos como um menino, não em relação ao comportamento ou à infantilidade, mas em relação a não nos exercitarmos nas malícias e nas preocupações desta vida. Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Deus abençoe a todos.